Olá, turminha do quarto ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo que traz o tema a fotossíntese, né? Nós já falamos das plantas, daquela historinha do sabiá com a árvore. Depois nós falamos da importância da produção do gás oxigênio, né, pelas algas, né, principalmente as microscópicas. E agora a gente vai falar então sobre essa imagem, né, que nós terminamos o vídeo passado falando sobre o fitoplâncton. Então, olha lá, ó, representação de cadeia alimentar marinha, né? Tudo começa com o fitoplâncton, que são aquelas microalgas, né? Que servem de alimento para o zooplâncton, que já são animais microscópicos, que servem de alimentos para peixes pequenininhos. Esses peixes pequenininhos servem de alimento para peixes maiores, até que um peixe grandão, um tubarão, se alimenta de vários peixes menores que ele. Então, aqui a gente tem uma representação de uma cadeia alimentar marinha, né? Na sequência, nós tivemos aí um outro texto, o texto seguinte, olha lá. Meu corpo é dividido em três partes: folhas, tronco e raízes. As raízes sempre crescem na direção das partes mais úmidas do solo. Então, a água do solo sobe pelas raízes através de canais muito fininhos que possuo e vão se seguindo pelo tronco até chegar às folhas, flores e frutos. Né? Esse aqui é o trecho daquele texto inicial, olha lá. Eu uso ingredientes muito comuns para fazer fotossíntese: a luz do sol, a água e o gás carbônico, que está no ar e é invisível. Depois, junto os minerais e tenho o alimento que preciso. Os minerais vêm junto com a água porque eles estão no solo. Então, ao mesmo tempo que a água vai subindo pelo tronco, as folhas fazem o trabalho de capturar a luz do sol, né? Então, isso nos ajuda a entender aqui, ó, essa imagem novamente, que é uma imagem, né, simplificada aí da fotossíntese. Eu tenho a água sendo absorvida pelas raízes, nós temos o gás carbônico sendo absorvido pelas folhas, nós temos a luz do sol sendo absorvida e captada aí pela clorofila, a produção do açúcar, que é o alimento para a planta, para ela se manter, e a liberação do gás oxigênio, que agora eu posso dizer que esse gás oxigênio serve para os seres vivos e para as próprias plantas que produziram ele, né? Então, seres vivos que não produzem gás oxigênio e para as plantas que produzem o gás oxigênio, certo? Aí nós tivemos também um exercício, né, para a gente refletir sobre essa imagem. A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de alimento. Então, isso já está bem claro para nós. A luminária, né, fornece a energia luminosa necessária para que a planta transforme duas substâncias existentes no ambiente, ou seja, o gás carbônico e a água, em alimento e libere o oxigênio. E aí vem algumas situações, né, para a gente, por exemplo, explicar o que é o processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese que ocorre aqui dentro é um processo realizado então pelas plantas para a produção do seu próprio alimento, né? E nós também podemos, por exemplo, perguntar qual é a importância então aqui, ó, da luminária nesse experimento. Então, a luminária ela vai fornecer a energia luminosa, né, necessária para a planta transformar essas duas substâncias, né, que estão no ambiente, né, em seu alimento e liberar o oxigênio. Então, a luminária ela tem a função do sol. Ela produz uma energia que a gente chama energia luminosa, né? E é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês ao longo de todo este capítulo, de todo este módulo era isto. E eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!